Bom dia. 1 Coríntios 14. Primeira carta, Coríntios, capítulo 14. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom da profecia. Segui o caminho do amor. O amor nós sabemos que é Deus. O Tiago fala sobre isso. Um dos nomes de Deus é amor. Ele é um amor verdadeiro, né? E nós devemos seguir o Senhor e nós temos que exercer com cuidado os dons que o Senhor nos dá, mas principalmente o de profecia. Nós vamos falar mais sobre isso, mas primeiro falar com referência ao amor. João nos fala bem sobre o amor. Nós temos que entender o que é o amor diante do Senhor. Pessoas falam, não, amor, eu amo, sou uma pessoa cheia de amor, como eu já vi supostos pastores falar em amor, mas concordante com o pecado. E não é isso, amor. Amor não é isso. Amor, quem ama, condena o pecado em todas as instâncias. Quem ama, não aceita, não tolera o pecado. E constantemente está exortando as pessoas a abandonar o pecado. Porque sabe que se continuar no pecado, vão padecer por toda a eternidade. E não somente isto. Ele também vai padecer, porque se eu estou vendo que alguém está no pecado ali, ou por ignorância, mas eu me calo, eu estou concordando. A pessoa vai para o inferno depois e eu também vou por concordância, essa concordância passiva. Eu tenho sempre citado exemplo. Às vezes os pais hoje estão aceitando, conheço pais, famílias que se dizem evangélicas, se dizem crentes, terem filhos homossexuais, ou filhos que estão fazendo coisas erradas, ou filhos que estão separando, divorciado, e tudo ali nas suas casas atrás, não, é meu filho, é minha filha, eu não posso rejeitar, eu tenho que apoiar. Isso não é amor. Não está amando. Ao contrário, está condenando os filhos a padecer por toda a eternidade. E elas também vão. Vocês estão errando. O correto é condenar. Isso, olha só, o que você está fazendo é errado, você tem que mudar, você tem que abandonar isso. Mas se o filho não quiser abandonar, você não vai aceitar, infelizmente. Apesar de ser seu sangue, você não pode estar aceitando na sua casa. Não, mas é minha filha, é minha filha, ela está junto com meu neto, minha neta, tá? Não importa. Se ela entendeu de viver o erro, então também não vai poder, você não vai poder concordar, não vai poder aceitar. A sua orientação volta para o seu marido, volta para sua esposa. O casamento é um só. Não, meu filho hoje ele se embreou pro lado do homossexualismo, minha filha. Não, abandona isso, abandona esse pecado. Deus fez homem e mulher. Não criou o terceiro sexo, não. Criou somente dois sexos, homem e mulher. Minha filha tá embriagada no meio das drogas e não quer abandonar. Não, tem que ir assim. Tem que abandonar, você quer ajuda, vamos procurar ajuda, vamos procurar uma internação, alguma coisa. Não, mas eu não quero largar. Então, você também não vai ficar em casa. Aí cuidar da sua vida. Nós temos que condenar, não aceitar. Todos os pais que estão aceitando os filhos no erro, estão concordando. Eu não venho dizer que isso é amor, porque isso não é amor.
esse sentimento carnal, mundano que apresenta, não tem nada a ver com o amor. O amor de Deus é totalmente diferente. Tá? As pessoas criam, não, mas não, é amor ágape, é amor isso, aquilo. Não, para mim amor é amor e acabou. Eu prefiro descomplicar, porque as pessoas hoje arrumam muito complicador. Então nós temos que procurar uma linguagem clara, uma linguagem transparente, para que as pessoas possam entender e compreender com clareza o que é o amor. Isso é amar. Quando você está chegando para alguém, está no erro, está no pecado, você está dizendo, olha, você tem que abandonar, você tem que mudar, senão você vai sofrer, você vai padecer. Por mais que a pessoa não queira, não aceite, mas você está demonstrando amor. Isso é um ato de amor. Agora, quando você fica quietinha, não, tá tudo bem, é meu amigo, é minha amiga, é meu filho, é minha filha, é meu pai, minha mãe, mesmo sabendo isso, você está apoiando, isso é ódio. Você está demonstrando ódio, está encaminhando a pessoa para o sofrimento eterno. Muito bem, seguir o amor. Então, agir com amor. E também exercer com zelo, com cuidado, os dons espirituais. Nós vamos falar sobre vários deles, mas, contudo, especialmente o dom da profecia. Profecia. Quando Deus te capacita, Deus te dá este dom, você fala das coisas de Deus. O dom, a profecia, você fala do que vai acontecer, não acontecido. Eu vejo pessoas tentar demonstrar alguma coisa falando de passado, não, isso não. Pois existe aí uns profetas profissionais que ficam vasculhando as redes sociais das pessoas, aí chega na igreja, tem um que fala até a data de nascimento. Mas por que fala? Porque já reverberou nas redes sociais, então é uma mentirada, um engano muito grande. Mas o profeta de Deus fala do futuro, do que vai acontecer. Passado não interessa. Passado eu sei o que aconteceu, o que já fiz, Deus também sabe. Nós temos que falar sobre o futuro, o que vai acontecer. Então a profecia tem várias funções, nós vamos falar mais sobre ela daqui a pouco. Versículo 2. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Quando o dom de falar em língua, nós estamos falando em língua, nós estamos falando para Deus, falando com Deus. Nós vamos ver que isso é para edificação minha, edificação própria. Então não se pode estar falando em línguas em público, porque as pessoas não entendem. E mais, as pessoas não devem, em hipótese nenhuma, estar dizendo amém, glória a Deus, assim seja, eu aceito, quando as pessoas vêm falar em língua, porque você não entende, você não sabe o que ele está dizendo. Você não sabe o que a pessoa está falando. Então, se vem alguém até você falando em línguas, toma cuidado, porque ele não está correto, então está contrário à palavra de Deus. Na verdade, é antibíblico. Você tem que afastar, porque também é muito fácil de ser enganado. As pessoas podem ser enganadas facilmente, porque tem a linguagem dos anjos, cima também tem a linguagem dos demônios. Tem o decoreba, as pessoas ficam ouvindo algumas pessoas nessa igreja falar em língua e depois começam a imitá-las. Aí você vê as pessoas falando um repeteco, uma coisa que não tem nada a ver com o Senhor. Nós também vamos falar mais disso aqui mais um pouquinho mais à frente. E de ninguém entende, pois em espírito fala mistério. Entretanto, versículo 3, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem profetiza, a profecia pode ser individual ou coletiva. Você, por exemplo, pode estar no altar pregando, né, e trazer a profecia para toda a igreja. Você pode trazer uma profecia somente para uma pessoa.
Tá? Mas a função da profecia é edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Porque para edificar, Deus não vai trazer uma profecia, não vai trazer uma revelação para você que venha lhe trazer dor. Eu tenho o costume de dizer que qualquer profecia, quando Deus chega e fala para você ali, quando o profeta usado por Deus entrega a profecia, você sente calma, pode ser até uma notícia ruim, pode ser até para informar, mandando você se preparar, você se fortalecer, porque algo ruim vai acontecer, pode ser até nesse sentido. Mas quando você recebe aquela profecia, você não desespera, você recebe até com uma certa tranquilidade. Geralmente, a profecia, ela tem a função de fortalecer, edificar as pessoas. Então, quando chega um profeta e traz uma revelação para você, aquela profecia, você agarra nela, você sabe que algo vai acontecer, o que ele disse vai acontecer, quando é um profeta de Deus. Porque, como eu disse, tem muitos falsos profetas por aí. Tá? E eu sempre digo, gente, a profecia, para a pessoa falar profecia, ela não pode tá chegando a trazer uma linguagem antiga, igual tem uma palhaçada. Essa palhaçada que chega dizendo, não, eis que te digo, eu não sei o que tem, o varão, varoa, uma linguagem bíblica não é assim. Na profecia você fala de língua da maneira tranquila, clara, como nós estamos falando. Se Deus me trouxe uma revelação sobre uma pessoa determinada coisa, eu vou dizer, olha, vai acontecer isso assim, assim. É o que Deus está falando e acabou. Eu não tenho que mudar aqui o tom de voz, eu não tenho que usar uma linguagem bíblica lá da Bíblia, da Almeida atualizada ou corrigida. Eis que te digo, varão, varoa. Não. Nada disso. E também não tem que chegar falando em línguas para você ver demonstração de espiritualidade. Nada disso. Nada. Tá tudo errado. Profecia é clara. Você chega e fala, olha, vai acontecer isso, Deus está mostrando, vai acontecer isso. Né? E não tem a mania, o hábito das pessoas falar, não, eu recebo, não recebo. Isso independente da pessoa falar que vai receber ou não. Se Deus está informando, Deus está comunicando que isto vai acontecer. Acabou. O profeta nada mais é do que um servo do Senhor. Ele simplesmente transmite uma informação que Deus passou. Está comunicando que isso vai acontecer. Vai acontecer isso com você. Mas quanto tempo? Se Deus falou o tempo, bem. Se não falou, não adianta o profeta tentar falar, não, vai ser daqui. Não sei, não. Não sei, Deus não me disse quanto tempo. Mas vai acontecer. Então é para edificação e encorajamento, trazer coragem, trazer ânimo, trazer força. E também para consolação. Você tá meio triste, tá meio desesperado, tá meio desesperada. E então Deus traz o consolo. Deus traz o consolo. Você está precisando de ouvir uma palavra de ânimo, um encorajamento para você continuar a caminhada. Deus, sabendo isso, conhecendo o amor que Ele tem por nós, Ele traz a palavra quando nós estamos vivendo de acordo com a palavra dele. Versículo 4. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Olha para você ver uma coisa. Tem a língua dos anjos, mas também tem línguas. Deus nos capacita para falarmos idiomas que nós desconhecemos. Tá? Quando nós vimos ali em Pentecoste, os apóstolos, eles falavam cada um línguas diferentes, língua daqueles povos que estavam ali. Eles ouviam falarem na sua própria língua. Então, ali eles estavam falando em línguas estranhas
para eles, mas era língua conhecida das pessoas que ali estavam. O falar em língua tem que ter um propósito. Tá? Não, se Deus está falando em línguas no templo aqui, não pode ser uma língua dos anjos. Deus não está dando condição de você falar um idioma, independente de você conhecer ou desconhecer o idioma. Mas é porque ali tem alguma pessoa que vive naquele país, daquele idioma que você está falando, e ele entende, ele recebe tudo. Porque às vezes ele está ali, mas ele não entende digamos, o nosso idioma aqui, o português. Tem casos, como eu já vi por exemplo, no Rio de Janeiro, uma senhora, uma velhinha semi-analfabeta, começar a falar. Ela não estava no púlpito do altar, não, estava no meio do povo. De repente começou a falar em línguas e ela estava falando em alemão. E tinha um casal de alemães na igreja. E ela falando direto para eles, eles respondiam. O que ela falou com eles, ela não sabe. Eles sabem. Então, olha bem, a palavra diz aqui, quem fala em uma determinada língua, ou seja, um idioma conhecido, mas assim mesmo se edifica. Porque eu posso estar falando a língua dos anjos aqui, eu vou ser edificado, mas eu não sei o que estou falando. Quem fala em línguas não sabe. Geralmente, mais de 90% não entende realmente o que está falando. E também não pode se aceitar a pessoa estar falando em público, falando em línguas, e ele mesmo interpretar. Não, tem que ter um intérprete diferente. Por quê? Como você vai saber se realmente o que ele está interpretando ali, do que ele está falando é verdadeiro? Então não, se alguém para falar em línguas, claramente, né, no púlpito, ali no altar, tem que existir ali no ambiente uma pessoa, um intérprete. Para na hora estar interpretando tudo, traduzindo tudo. Se não tiver, não pode estar falando em língua no altar. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Falando em língua, está edificando a mim mesmo. Mas o profeta está edificando a igreja. Está trazendo palavras boas, de ânimo, coragem, exortação, demonstração ali na igreja, para todos. Tá? O profeta, como eu disse, ele pode chegar a trazer uma mensagem, né, um recado diretamente para uma pessoa, pode trazer um recado para toda a igreja, pode trazer um recado para algumas pessoas, enfim. Isso aí é de acordo com a vontade do Senhor. O profeta nada mais é do que alguém que traz a mensagem do Senhor. Ele não profetiza de acordo com a vontade ou querer dele, não. Mas sim de acordo com a vontade de Deus. Versículo 5. Gostaria que todos vós falassem línguas, todavia muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Quem fala em língua, todos nós devemos buscar sim, o dom de falar em línguas. Eu vejo muitas pessoas falar, não, eu não sei se eu fui batizado ou não com o Espírito Santo porque eu não falo em língua. Mas não existe essa obrigatoriedade, a não ser receber o batismo com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Não, falar em línguas é um dom, como a profecia, como vários outros, são dons, tá? Deixa bem claro isso. Você pode estar sendo batizado no Espírito Santo, receber o batismo, mas não tem o dom de falar em línguas. Eu conheço pessoas, várias pessoas de Deus que são batizadas no Espírito Santo, mas não têm o dom de falar em línguas. Como Paulo está dizendo, gosta que todo mundo falasse em língua, mas muito mais que profetizar. Porque profetização, você está trazendo palavra da parte de Deus, você está trazendo ânimo, você está trazendo força, trazendo coragem, está consolando as pessoas. Está trazendo notícia, recado da parte de Deus. Então esse dom é muito maior do que falar em língua. Falar em língua você está falando para você mesmo, está edificando a você mesmo. Nem você sabe o que você está falando. Para profetizar, nós vamos ver mais à frente, tem que ter quem interprete. Porque mesmo hoje, se você for auto-interpretar,
já não fica, não tem como você confiar. Portanto, versículo 6, portanto, irmãos, se eu for até vós, falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de uma profecia, ou ainda de ensino. O que adianta? Na igreja tá ali no altar, ali falando, eu tô ali falando em línguas o tempo todo. Tem muitas pessoas que se envolvem ali, mas ali é emocional. Não, é espiritual, tá, ei, não tem nada a ver. As coisas funcionam assim. Você não tá entendendo nada. Eu vejo pessoas dando glória a Deus, como estão vendo, tem supostos pastores que ficam no altar hoje, falando em línguas lá, que nós não sabemos exatamente o que é. E o povo fica dando glória a Deus, tá errado. Você não sabe como está dando glória a Deus, o que ele está falando. O que você entende? Então, falando, que benefício vos trarei? Se não for falando por intermédio de revelação, é a profecia mostrando, né? É o que vai acontecer, revelando as coisas, ou de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É um dom quando você começa a falar sobre algo que vai acontecer, e você também fala sobre a vida de uma pessoa, os problemas que ela está vivendo, né, as aflições dela, é uma palavra de conhecimento. Isso é dom de Deus. Ou de profecia, ou ainda de ensino. Você está ali ensinando de acordo com a Bíblia, trazendo a mensagem, aí a pessoa é edificada. Né? Você está pregando o evangelho, as pessoas são edificadas. Então tem várias coisas que você pode fazer para evangelismo, para o crescimento da igreja. E não falar em língua não adianta nada falar na igreja. Versículo 7. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produz sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciar sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estarei como que jogando palavras ao vento. Então não adianta, para da seguinte forma, hoje não sempre, qualquer som é um som definido. Por exemplo, hoje você sabe, tem um barulho, o som que é do violão, aquele outro ali é da guitarra. Não, aquilo ali é do pandeiro, do violino, de qualquer instrumento. São sons diferentes. E você sabe, você compreende, você sabe, olha, essa música tá tocando assim, esse é o violão, esse é o baixo, é qualquer instrumento. Todos têm que ter um som definido. Tudo. Para sabermos o que é. Você tá ali, uma pessoa passou aqui fora com o violão, tá tocando, você sabe, olha, alguém tá tocando violão. Tá em outro lugar, opa, alguém tá tocando um piano. Alguém tá tocando a bateria. Os sons são diferentes. Da mesma forma, o nosso falar tem que ser claro para nós entendermos. Senão, como vão entender? Que para se vossa sua língua não pronunciar sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Como que nós vamos compreender quando alguém chega lá falando em línguas estranhas? Não entendemos nada. Tem uns profetisas aí, uns profetas aí de porta de igreja, que tem o hábito de chegar para as pessoas, rodando, pulando, falando em línguas estranhas, depois vai entregar mesmo. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não são profetas do Senhor. Pois eu estarei aqui jogando palavra ao vento. Então, jogando ao vento, ninguém está entendendo nada. Versículo 10. Realmente, há diversos idiomas no mundo. Contudo, nenhum deles é sem sentido. São vários idiomas no mundo, mas nenhum deles é sem sentido. Ali fala inglês, ali fala francês, ali japonês, ali fala alemão, ali fala português, espanhol, mas todos têm utilidade, as pessoas se entendem. Japão, todo mundo está falando japonês, todos se entendem.
Ah, vai lá na Hungria, fala húngaro, mas todos se entendem. Tem que ter, você tem que saber o que está falando. Se chega falando algo que você não entende, o que você ganha com isso? Nada. Qual conhecimento ganha com isso? Nada. Então não tem esse negócio, nós não podemos estar aceitando essa empolgação de alguém estar falando em línguas se nós não sabemos. Versículo 11. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. Se a pessoa chega para mim falando em línguas, eu não estou entendendo o que está a pessoa falando em línguas, é como estrangeiro, como se fosse um japonês, chegou diante de mim, está falando em japonês, eu não estou entendendo nada. Absolutamente nada. Eu, para a pessoa, também sou estranho. Então pode ver a pessoa falando em japonês, em alemão, ou língua dos anjos, para mim, é a mesma coisa. Não estou entendendo nada, isso não vai trazer nenhuma edificação para mim. Não vai me favorecer nada o meu crescimento espiritual. Mas se ele chega com o ensino, está pregando a Bíblia, está me falando sobre a Bíblia, eu estou aprendendo conhecimento. Se ele trazendo uma revelação para mim, opa, eu estou entendendo o que Deus está falando comigo, o que ele quer de mim, o que ele espera. Ele trouxe a palavra de conhecimento, eu sei. Ele está falando comigo o que vai acontecer, glória a Deus. Então tudo tem que ser uma palavra que nós possamos entender. Versículo 12. Assim igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Aí não, você está doido para demonstrar dons? Então tá, mas procura conhecer, busca mais os dons de Deus, para que sirva para edificação da igreja, das pessoas, para crescimento, para fortalecimento. Não fique preocupado com falar em línguas, não. Isso aí não traz crescimento de uma igreja. Não traz nenhuma divulgação para o evangelho, não. Versículo 13. Sendo assim, aquele que fala uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois se ora em uma língua, meu espírito também ora. Mas o meu intelecto fica improdutivo. Estou orando em línguas. Meu espírito está orando. Mas eu não sei o que eu estou falando. Eu não sei. O intelecto é improdutivo. Então, conclusão. Ah, não, eu oro em língua. Então, vou orar, clamar a Deus para me dar entendimento, para me dar sabedoria para que eu possa interpretar. Para quê? Para que eu saiba o que eu estou falando, mesmo com Deus. Para mim compreender o que é que eu estou falando, e compreender a minha oração. Versículo 14. Pois se ora em uma língua, meu espírito também ora. Mas o meu intelecto fica improdutivo. Versículo 15. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. De outra forma, se louvardes a Deus apenas com o espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém? Atuação de graça, visto que não entende o que dizem. Então nós temos que declarar com intelecto, espírito, mas quando é intelecto, de maneira clara, palavras claras, as pessoas entenderem, compreender o que eu estou orando, como estou orando, o que eu estou pedindo, o que eu estou louvando, o que eu estou exaltando. Ah, eu estou louvando de maneira clara, para que todos entendam, ouça e compreenda. E não ficar na língua estranha, porque só meu espírito que vai entender, e não nem eu mesmo, nem as pessoas. As pessoas não vão poder dizer amém, ou graças a Deus, ou glória a Deus, porque não entende. Versículo 17. É possível que esteja dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Aí Paulo fala, olha, eu dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vós. No entanto, versículo 19.
Na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Eu prefiro falar 5 palavrinhas compreensível para todo mundo entender do que 10.000 em línguas estranhas. Prefiro falar 5 palavrinhas em português do que 10.000 em língua estranha. É isso que ele está dizendo. Então nós vamos tomar muito cuidado sobre isso. E é interessante o capítulo 14, falando sobre as reuniões na igreja, como é o falar em língua, como não deve, em que situações. Ele prossegue por aí. Mas nós lemos hoje só até o versículo 19, né? Mas sugiro que em casa que continue depois lendo, entendendo que realmente é proibido estar falando em língua se não tem um intérprete. E sobre a questão da profecia, a profecia está sujeita ao profeta, tá? Quem julga a profecia são outros profetas. Tudo isso você encontra aqui em 1 Coríntios 14. Todas as dúvidas eu falo, esclarece na Bíblia. Por isso eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.